Presidente, muito boa noite, muito obrigado pelo seu tempo, por conceder essa entrevista ao SBT Brasil. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade, César. Estou há praticamente 10 dias baixado aqui em Brasília e, de forma discreta, a gente consegue acompanhar alguma coisa. A gente não pode deixar criar corpo certas narrativas, porque eu estou enfrentando um julgamento completamente político e não técnico. Então, o esclarecimento junto à opinião pública se faz muito importante nesse momento. Nós já vamos falar desse assunto, presidente, mas a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte. O senhor passou pela 6ª cirurgia desde o atentado nas eleições presidenciais de 2018. Essa última foi, inclusive, considerada a mais emblemática de todas, tanto que o senhor teve que ser socorrido às pressas no Rio Grande do Norte. Qual é o real estado de saúde que o senhor apresenta nesse momento, presidente? Bem-vindo ao canal Na Real Notícia. Aqui você encontra os fatos como eles são, diretos, sem máscaras e sem distorções. Nosso compromisso é trazer informação verdadeira com análise crítica e responsabilidade para quem quer enxergar além das manchetes. Se você valoriza a verdade e quer ficar sempre bem informado, você está no lugar certo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem também busca a verdade dos fatos. Na Real Notícia, informação que faz você pensar. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda internado em Brasília, concedeu uma entrevista exclusiva falando sobre seu estado de saúde delicado e as batalhas políticas que enfrenta. Bolsonaro destacou que sua inelegibilidade é resultado de um julgamento político. Comentou sobre o uso de ativismo judicial contra a direita e negou qualquer envolvimento nos atos de 8 de janeiro, alegando que estava nos Estados Unidos na data. Ele também defendeu a anistia para manifestantes presos. Acompanhe agora os principais trechos dessa entrevista, que já está movimentando o cenário político brasileiro. Eu estava no Rio Grande do Norte, com o senador Rogério Marinho, e após o primeiro evento comecei a passar mal. Bem, rapidamente o pessoal me levou para um hospital público, lá em Rio Grande do Norte, é o Hospital de Santa Cruz, e fui muito bem atendido, depois deslocado para o Hospital Rio Grande, e depois de avião UTI para Brasília. Fui muito bem aqui, uma cirurgia no último domingo, dia 13, né, que começou por volta de 9 da manhã, acabou 21 horas, ou seja, 12 horas de cirurgia. Foi a cirurgia mais invasiva, complexa e de risco que eu enfrentei até hoje. E essas questões eu vou ter que aprender a conviver com ela. Não tem como eu falar que um dia eu vou chegar à normalidade. Os médicos mesmo aqui dizem, até pela minha idade, né, que eu terei muitos problemas pela frente ainda, mas eu peço a Deus para viver apenas mais 10 anos, estou satisfeito. Agora, o senhor tem saúde, ânimo para seguir como líder da oposição? Olha, quer queiram, quer não, né? Tem sempre oposição. Eu sou o maior líder da direita na América do Sul, pensar pelo tamanho do Brasil e pela população também mundial. Logicamente, eu sempre deixo um espaço reservado àquela pessoa que eu devo muito gratidão a ela, que é o Donald Trump, que foi eleito nos Estados Unidos. O que é a direita no Brasil? A direita aprendeu o que é política, aprendeu o que é família, o que nós temos que defender, a propriedade privada, o legítimo direito à defesa, tudo aquilo que é básico numa sociedade. Até o pessoal de esquerda reservadamente concorda com isso. Então essa liderança da direita veio para ficar no Brasil. E o mundo todo está marchando para a direita. E quando o mundo não consegue marchar para a direita, como você vê que aconteceu na França com Marine Le Pen, e outros países do mundo também, você vê que eles usam o que é conhecido no mundo todo como lawfare, ou seja, o ativismo judicial, para afastar por via judicial os nomes da direita que possam fazer frente à esquerda. Eu estou nesse contexto. É uma batalha difícil, estou inelegível porque me reuni com embaixadores, e por outro momento eu subi num carro de som do pastor Silas Malafaia e fui acusado então de abuso de poder econômico. Um absurdo dos absurdos. E eu tenho dito, eleições em 26, sem a presença de Jair Bolsonaro, é uma negação à democracia. Agora, essa próxima pergunta eu faço
porque há uma verdadeira batalha no Congresso e também no Judiciário acerca da anistia do 8 de janeiro. O senhor se vê como beneficiário desse caso ou não? O projeto apresentado inicialmente, no ano passado, falava-se apenas no 8 de janeiro. E jamais eu esperava ser incluído no processo de 8 de janeiro, porque afinal de contas, acho que todo mundo sabe, nesse dia eu estava nos Estados Unidos. E um dos crimes que eu respondo é deterioração de patrimônio tombado. Pô, como é que eu quebrei algo em Brasília se eu estava nos Estados Unidos? Não tem cabimento. Mas a única forma de me colocar dentro de uma tentativa violenta, segundo eles, de mudança do Estado Democrático de Direito é, de uma maneira ou de outra, ter participado do 8 de janeiro. Não tem qualquer ligação minha com quem quer que seja no Brasil, desde pouco antes de 30 de janeiro de 22, até o ocorrido no dia 8 de fevereiro. E eu então não estava, eu acabei entrando agora sem querer nesse processo. Porque lá atrás queriam colocar no projeto da anistia do Rio de Janeiro a questão da inelegibilidade. Eu fechei a questão do meu partido, tinha 90 e poucos deputados na época, para eu não entrar nesse projeto da anistia. Assim foi feito. E agora, por coincidência, eu estou dentro desse processo de anistia também. O que interessa para mim é colocar na rua da liberdade a esses pobres coitados. Dezenas deles estão presos apenas até 17 anos de cadeia, outros que estão foragidos pelo mundo e outros que estão aguardando julgamento pelo Brasil. Portanto, é lamentável. E tem um fato que realmente é de cortar o coração, com uma senhora de Ji-Paraná, Rondônia, mãe de 6 filhos. O mais velho tem 10 anos e o mais novo 10 meses. E o marido condenado a 14 anos de cadeia porque trouxe um frete para Brasília naquele fatídico domingo. E foi visto na região dos Três Poderes, e ele foi levado às barras do tribunal e condenado a 14 anos de cadeia. O marido está foragido, não sabe onde ele está, se na região de Rondônia, Brasil ou Argentina, mas é um homem que está vendo, né, de longe os seus filhos crescer sem a sua presença. Bom, vamos falar sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República e o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre essa tentativa de golpe de Estado. O senhor disse que sempre não tem como dizer que teria participado dos atos porque estava nos Estados Unidos nesse período. Esse argumento, o senhor acredita que é suficiente para convencer os ministros do STF? Olha, pelas condenações que estiveram agora, condenações absurdas, é um processo, né, tipicamente político, não tem nada de técnico. Então eu disse para você, como é que eu posso deteriorar um patrimônio se estava fora do Brasil? A outra questão também é dano qualificado contra o patrimônio da União, ou seja, é a mesma coisa, uma repetição. Que dano é esse que eu participei? Você não tem uma só ligação com quem quer que seja aqui no Brasil. E outros dois, idênticos, né? Golpe de Estado, uma brincadeira. Golpe de Estado sem liderança, sem tropa, sem armas, num domingo e sem o respectivo presidente para você destituí-lo naquele momento.